No vídeo de hoje, faremos um breve relato sobre como o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, bem como sobre suas derrotas e vitórias, as baixas de soldados e, por fim, falaremos sobre os efeitos traumáticos que a guerra causou a milhares de jovens que, ao retornarem ao Brasil, jamais puderam voltar à normalidade de suas vidas devido aos graves problemas psicológicos que contraíram durante o combate. Mostraremos vídeos antigos raríssimos, coloridos através de aplicativos, de cidadãos que tiveram traumas irreversíveis pós-guerra. E vamos ao vídeo! Considera-se o ponto inicial da Segunda Guerra Mundial o dia em que a Alemanha nazista, liderada pelo ditador Adolf Hitler, invadiu a Polônia em setembro de 1939. Desde então, os países participantes organizaram-se conforme seus interesses entre duas alianças militares distintas. De um lado, formou-se o Bloco dos Países Aliados, composto por um total de mais de 20 países liderados pelo Reino Unido, Estados Unidos da América, União Soviética e China. Na outra margem, formou-se o Bloco de Países do Eixo, com cerca de 15 países liderados por Alemanha, Japão e Itália. Apesar da pressão de ambos os lados para que o Brasil aderisse à guerra, inicialmente, o presidente do país à época, Getúlio Vargas, preferiu não entrar no combate, declarando a neutralidade do Brasil. Porém, como mostramos em outro documentário aqui do nosso canal, o ditador Adolf Hitler, decepcionado com a negativa do Brasil em aderir à Aliança do Eixo e percebendo a proximidade cada vez maior do Brasil com os Estados Unidos, ordenou duríssimos bombardeios contra o litoral brasileiro, que ocorreram a partir do ano de 1941. No episódio, vários navios de grande porte de transporte de cargas e passageiros foram torpedeados e afundados, alguns no litoral cearense, como os navios MV Oakbank e o SS Barão Detmond. Nesses ataques foram mortos centenas de civis inocentes, o que provocou a ira do governo brasileiro e, consequentemente, a entrada oficial do maior país sul-americano na Segunda Guerra Mundial. Após a declaração de guerra do Brasil contra a Alemanha nazista, Getúlio Vargas ordenou o envio para a zona de combate de cerca de 25 mil jovens, entre militares e civis comuns, que foram convocados ou alistaram-se voluntariamente de praticamente todos os estados brasileiros. Os pracinhas ficaram sob o comando do general Mascarenhas de Moraes e inicialmente foram enviados para conflitos no norte da Itália. A princípio, nossos combatentes mostraram-se deveras despreparados e mal equipados, o que fez com que fôssemos derrotados e tivéssemos duras baixas. Foi na Batalha de Monte Castelo que os pracinhas brasileiros mostraram seu valor. Os soldados alemães estavam alojados no alto do morro em posições privilegiadas e de posse de armamentos poderosos. Não bastasse isso, o inverno rigoroso e os bombardeios promovidos pelo combate transformaram o trajeto em um verdadeiro tormento. Onde não havia neve, sobrava muita lama. Os americanos já haviam tentado tomar o monte, porém foram derrotados pelos inimigos. Ao solicitar reforços, os soldados brasileiros foram enviados para auxiliar os americanos na conquista do Monte Castelo. No dia 12 de dezembro de 1944, houve uma sangrenta operação que mais uma vez fracassou, causando 150 baixas de pracinhas brasileiros, entre mortos e feridos. Após várias tentativas fracassadas, o exército americano, que comandava os planos de combate, decidiu mudar a estratégia, enviando as tropas brasileiras para tomar o Monte Castelo, enquanto os americanos tomariam o Monte Belvedere,
missão muito menos difícil que a dos brasileiros. Os pracinhas viam a missão como sendo suicida. Mesmo assim, seguiram o plano. Avançaram durante toda a madrugada pelo trajeto frio e lamacento. E ao amanhecer do dia 21 de fevereiro de 1945, os pracinhas surpreenderam os alemães, que não esperavam pelo ataque daquela forma e naquele horário, e perderam muitas de suas posições privilegiadas, tendo assumido os pracinhas brasileiros esses locais estratégicos. E apesar da dura repressão por parte dos alemães, os brasileiros conseguiram, enfim, tomar o Monte Castelo definitivamente às 17h30. Enquanto isso, os americanos sofriam para tomar o Monte Belvedere, considerado de menor dificuldade. A conquista só aconteceu no final da noite, quando soldados brasileiros, que ainda estavam em boas condições físicas, juntaram-se em apoio às tropas americanas. Foi um momento de grande comemoração entre brasileiros e americanos. Os países do eixo foram derrotados pouco tempo depois, pondo fim à sangrenta Segunda Guerra Mundial. E em 18 de julho de 1945, os pracinhas brasileiros foram recebidos como heróis na capital do país à época, Rio de Janeiro. Os soldados desfilaram em comboio pelas principais vias da cidade, que parou para saudá-los com acenos, agitando bandeiras e jogando confetes. A participação do Brasil na Segunda Guerra resultou na morte de 454 soldados e milhares de feridos. Em depoimento após o retorno ao Brasil, Antônio Silva, um dos pracinhas que atuou em Monte Castelo, relatou o seguinte: "Estávamos todos sujos, cabeludos, barbudos, fedorentos e, acima de tudo, muito cansados, alguns psicologicamente abalados. Víamos muitos cadáveres por onde passávamos, inclusive de amigos nossos. Era impossível dormir em meio àquele terror. Muitos de nós jamais havíamos matado sequer um animal. A conquista do Monte Castelo foi um dos raros momentos de alegria que tivemos." Com o fim da guerra e o retorno ao Brasil dos pracinhas, as equipes foram desmobilizadas e aqueles que eram oficiais das Forças Armadas sofreram perseguições por parte dos que não foram à guerra, que, movidos pelo ciúme e receio de que esses tomassem as suas posições de destaque, buscavam ofuscar e diminuir as suas conquistas. Já os civis voluntários e convocados foram desincorporados do efetivo e forçados a retornarem aos seus cotidianos pós-guerra. No entanto, muitos destes, civis ou mesmo oficiais, jamais conseguiram viver normalmente. Notou-se a incidência de casos graves de alcoolismo, paranoia e outros traumas psicológicos que dificultava a ressocialização e aumentava a marginalização dos veteranos de guerra. Muitos dos nossos pracinhas, vítimas de estresse pós-traumático irreversível, foram simplesmente abandonados em manicômios pelo Brasil e morreram solitários. Triste fim para quem doou a sua vida e os seus sonhos para livrar o nosso país e o mundo da tirania dos ditadores nazifascistas. Agora veremos imagens raras, coloridas através de aplicativos, de soldados que apresentaram sequelas psicológicas irreversíveis após o retorno da guerra.